Estamos chegando ao fim do inverno e com isso também vai chegando ao fim o ciclo do trigo aqui na região sul do país. Por isso, com a maturação já do grão, os produtores já estão a todo vapor com os maquinários para fazer a colheita, até mesmo para deixar tudo pronto para o próximo plantio da soja. Mas para que a colheita seja bem feita, precisamos voltar um pouquinho. Em muitos casos é importante fazer a dessecação para a colheita do trigo acontecer. Mas como fazer a dessecação de maneira correta? Como fazer também a colheita de uma maneira em que conseguimos agregar valor ao grão? E qual a expectativa para esse ano? Quer saber tudo sobre o fim do ciclo do trigo? Então fica ligadinho aqui na gente que tem mais um episódio entrando aí no ar. Afinal de contas, é Show Rural Copavel, edição especial de inverno. Olá Mundo Agro, eu sou Rafaela Chuinca e esse é mais um episódio do Show Rural Copavel, edição especial de inverno. E hoje nós vamos falar tudinho a respeito do ciclo final do trigo, bem como a pré-colheita, a colheita e a pós-colheita, sem contar dos resultados dessa safra para 2020. Já estamos na fase da colheita, mas precisamos voltar um pouquinho para falar de algo que muitas vezes é necessário na pré-colheita, a dessecação do trigo. E a partir desta prática, o produtor poderá uniformizar a lavoura, antecipar a colheita e também fazer o controle das plantas daninhas. Tudo isso para evitar as temidas chuvas e deixar tudo limpo e pronto para o plantio da soja. A reta final da lavoura de trigo na região sul coincide com o fim do inverno e início da primavera. E com isso, os produtores aguardam a maturação para fazer a colheita do trigo, que coincide muitas vezes com dias consecutivos de chuva. Outro motivo também para antecipar a colheita do trigo é que muitas vezes é necessário acelerar a semeadura da soja, que por alguma necessidade precisa ser antecipada. Mas atenção, a dessecação ela só deve ser feita caso haja uma recomendação da assistência técnica. É um processo rígido que precisa obedecer todo o controle de qualidade, até porque é algo muito criterioso, que precisa obedecer toda uma legislação vigente. Para reforçar o momento da aplicação, é importante observar uma característica da planta, ou seja, o grão da parte central da espiga, ele precisa estar pastoso e duro, ou seja, você consegue deformar ele com a unha sem que ele seja cortado. E lembre-se, só faça a dessecação caso haja uma indicação de um receituário agronômico, respeitando as indicações da bula, assim como a dosagem e também o tempo de carência entre a aplicação e a colheita. Se você fizer de maneira correta, você vai conseguir antecipar de 5 a 7 dias a colheita do trigo, sem ter muitas perdas ou danos. E com isso, o produtor vai conseguir secar lentamente a lavoura e sem interromper o enchimento dos grãos. O processo de colheita é de extrema importância, tanto para garantir a produtividade da lavoura, como também para assegurar a qualidade final do grão. O momento ideal para que a realização da colheita mecânica aconteça é quando o grão apresenta uma umidade adequada. Na prática, isso gira em torno de 13%. Dessa forma, não há grandes perdas por conta da umidade e também não há necessidade de secagem. Você lembra do Anderson, gerente de produção e de sementes da Copavel? Anderson, nesse sentido, qual que é a importância de realizar a colheita com uma umidade realmente correta e como que isso pode afetar no produto final? A umidade vai ser muito relativa com as condições climáticas, né? O produtor precisa
tirar o produto da lavoura com qualidade. Um produto que tome uma chuva, por exemplo, ele pode perder a qualidade de armazenagem. Mas para armazenar a gente precisa ter uma umidade baixa, né? Com uma baixa umidade ele vai ter uma longevidade maior. O que é importante? Ter uma baixa umidade, uma temperatura baixa e uma umidade relativa do ar também baixa. Para reduzir perdas qualitativas e quantitativas, algumas medidas você vai precisar tomar com relação à regulagem da colheitadeira. Considerando a medida que a colheita vai sendo processada, as condições da umidade do grão e da palha variam. Por isso, é preciso fazer novas regulagens. A colheita de grãos com umidade próxima aos 13%, aquela considerada boa, permite uma folga entre cilindro e côncavo de 8 a 10 milímetros e rotação do cilindro de 950 RPM. Já para a colheita de grãos com umidade próxima a 16%, a regulagem ideal exige uma folga entre o cilindro e côncavo de 6 a 7 milímetros e o aumento da rotação do cilindro para 1.100 RPM. Como vimos, as lavouras de trigo, elas podem ser colhidas antecipadamente, evitando assim, é claro, as chuvas bem na época da colheita, para que não ocorram problemas na germinação da espiga, entre outros problemas. Mas digamos que você não consiga. Para uma colheita em torno de 20% de umidade, é preciso um pouco mais de cuidado e uma regulagem mais específica com relação à sua colheitadeira. Para tais condições, recomenda-se folga entre cilindro e côncavo de 6 milímetros e 1.300 rotações por minuto no cilindro. Além disso, você vai precisar também de um cuidado especial com relação à velocidade e à localização do ar do ventilador. Isso porque tanto o grão como a palha, eles vão estar mais pesados, já que vai haver um excesso de umidade. Por fim, você deve ter cuidado também com relação ao alinhamento e afiação das navalhas de corte, bem como a velocidade do molinete, que devem ser acima dos 25% da velocidade de deslocamento. Esses cuidados vão ser primordiais para evitar as perdas. Você lembra do seu Alceu? Conversamos com ele no nosso primeiro episódio, logo após o início do plantio do trigo. Hoje voltamos em sua propriedade para conferir com ele os resultados da colheita. Seu Alceu, com o fim aí da colheita do trigo, de fato aí superou as expectativas, correspondeu às expectativas? Olha, confesso para você que sim, estamos muito assim gratos, né, de estar colhendo o que nós estamos colhendo hoje, na ordem assim de 61, 62 sacos por hectare, tal. É claro, a gente esperava um pouquinho mais, mas infelizmente sofremos uma geada nas baixadas que nos tirou um pouquinho da produtividade e também essa seca agora atualmente que também, queira ou não queira, também teve um pequeno prejuízo, mas realmente estamos muito satisfeitos. E mesmo porque os preços estão muito bons, muito atrativos. Você vê que hoje, nos preços de balcão, de uma cooperativa aí, R$ 65, eu vejo, assim como produtor, um preço ótimo, né? Chegando até a nível de R$ 70 a saca, estamos satisfeitos. Anderson, o seu Alceu, ele tem um perfil de produtor tecnológico, né, de beneficiamento de sementes. Um produtor nesse estilo, com esse perfil, que cuidados que ele precisa ter? Então, o seu Alceu é um produtor, um integrado nosso na produção de semente. Os principais cuidados que deve ter na lavoura é com plantas daninhas, principalmente na nossa região aveia e azevém, e no momento da colheita fazer a bordadura da área. Quando o produtor vai colher, essa área já está liberada, porque ela teve um acompanhamento da área técnica, foi feito um laudo de floração, foi feito um laudo de pré-colheita, então essa área está apta para colher para a semente. A gente precisa que essa umidade não seja muito baixa, mas também não seja muito alta para o processo de secagem não danificar a qualidade da semente. E na pós-colheita, lá na UBS, a gente tem que cuidar na recepção, né? Questão de mistura, de categoria, a secagem da semente também com uma baixa temperatura
e depois do processo de beneficiamento na armazenagem, cuidar bastante com as pragas de armazenagem. Anderson, caso o produtor ele tenha o próprio silo, ou seja, não vai entregar a uma cooperativa, que cuidado ele precisa ter com relação à secagem e o armazenamento? Os cuidados vão depender bastante da estrutura que o produtor tem na propriedade. Os principais cuidados é com a umidade do produto, né? Com a impureza que ele vai estar jogando dentro do silo, então tem que estar com um nível de impureza baixo, e com as condições ambientais. Por exemplo, a gente falou um pouquinho de semente. Na semente a gente tem um processo de resfriamento, então a gente traz essa temperatura da semente mais baixa, que dá uma longevidade muito maior na armazenagem. Na propriedade o produtor não vai conseguir fazer isso, então ele vai ter que ter bastante cuidado com a umidade que ele está armazenando esse produto. Vencendo a etapa da colheita, nos encaminhamos agora para um dos pontos mais importantes do ponto de vista financeiro, a segregação. Uma vez que existem variedades de trigo que são mais procurados pelo setor moageiro. E com isso, é claro que você, produtor, vai ser melhor remunerado. Diferente de outros cereais, o trigo possui características que variam entre outras cultivares. E serão essas características que vão determinar o momento dela ser transformada em farinha. Atualmente, os moinhos fornecem para as grandes indústrias farinhas específicas para os seus produtos, sendo eles pães, biscoitos, massas, panetones. Como essas farinhas customizadas têm valores diferenciados no mercado, então o setor moageiro sempre buscará o trigo segregado com a qualidade para o seu fim, facilitando a comercialização. Portanto, a segregação de variedades distintas ou agrupamento de algumas características similares são essenciais para a melhor remuneração. E quem vai conversar com a gente é o Márcio Antas, que é gerente do moinho de trigo da Copavel. Márcio, uma boa colheita ela não termina lá no campo. Caso seja destinada à segregação, que cuidado o produtor precisa ter para de fato aí ter realmente uma boa rentabilidade e entregar também um bom trigo? A cadeia do trigo, para ter a lucratividade ideal, ela vai da escolha de uma boa semente, todo o cuidado no campo, e após a colheita o trabalho não termina aí. A segregação é essencial para a melhor rentabilidade para o agricultor, porque existem variedades de trigos que precisam ser segregadas de acordo com o fim específico dela. Então, para se transformar em farinha no moinho de trigo, ele precisa estar segregado, diferente das outras culturas. Para isso, o agricultor tem a disponibilidade da cooperativa para fazer esse trabalho ou a própria infraestrutura que ele tem no campo. Márcio, então como que é feita essa segregação? Então, cada variedade de trigo, ela tem características fisioquímicas e eológicas diferentes. Elas já são desenvolvidas, mudando geneticamente para um determinado fim. Quando o agricultor escolhe uma determinada semente, ou ele é orientado pelo engenheiro agrônomo, essa semente, após a colheita, precisa ser segregada em silos separados, porque quando vir para a indústria, para a moagem, essa variedade vai gerar numa farinha específica, sendo para pães, para biscoito, para panetone. E essas farinhas customizadas, elas remuneram de forma diferente. Quanto melhor o preço da farinha, melhor a procura do trigo. Então o agricultor, tendo esse trigo segregado, ele vai ser melhor remunerado. Moinhos, normalmente, eles utilizam mesclas de trigos. Com isso, acabam extraindo a qualidade melhor da farinha e também reduzindo o custo operacional. Por isso, a segregação acaba atendendo essa demanda. Chegou a hora de finalizarmos com chave de ouro e alguns fatores são determinantes para que tenhamos sucesso na colheita do trigo. Enquanto aqui no Paraná a situação está bem avançada, no Rio Grande do Sul isso deverá começar apenas em outubro e novembro. Devemos evitar chuvas no período de maturidade, pois isso irá interferir no resultado final do seu cereal. Se necessário, antecipe a sua colheita, lembrando que a umidade do grão deve girar em torno de 13%.
Também vimos que a uniformização da lavoura e a antecipação da semeadura da soja são determinantes aí para a dessecação. Mas lembrando que isso só deve ser feito caso seja recomendado pela assistência técnica. Por fim, a colheita com a umidade correta e a regulagem do maquinário irão reduzir as perdas qualitativas e quantitativas. E com isso, é claro que você irá obter o máximo da sua lavoura de trigo. Por fim, a produção total de trigo no país vai passar dos 6.800.000 toneladas, crescimento de 32% na comparação com o ano passado. Mas ainda assim, ficamos reféns da importação. E com isso, chegamos ao fim do Show Rural Copavel, edição especial de inverno. Obrigada a você, produtor, que nos acompanhou por aqui em todos esses episódios. Lembrando que esse não é um adeus, não. Em breve a gente deve voltar com uma edição especial de verão. Tudo que você vê presencialmente no Show Rural vai rolar por aqui. Então fica ligadinho aqui no nosso canal. Até lá!